Bom dia, a graça e a paz de Jesus. Mais uma escola dominical, pela graça de Deus, e eu gostaria que você participasse, estivesse conosco até o final. Hoje nós estamos recebendo, trazer uma mensagem no início, e depois nós teremos um bate-papo, falando o reverendo Itamar, você pode fazer. Se ele não souber, eu também não sei. Então a gente vai pesquisar e depois a gente responde para você, tá bom? Então você fique à vontade. Eu quero ler apenas um texto da palavra de Deus em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui era o funcionamento da igreja primitiva, o início da igreja. E isso é muito importante a gente poder avaliar, como que eles agiam, qual era a preocupação, como era a dedicação daqueles irmãos e irmãs do passado. E diz o texto da palavra de Deus que as pessoas em volta, quem sabe da igreja ou do local onde eles estavam reunidos, contavam com a simpatia daquele povo. E diz o texto que o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que eram salvos. Então é importante a gente pensar sobre isso, não é? O testemunho daquele povo do passado trazia à memória daquelas pessoas o Evangelho, a salvação em Jesus. Analise bem esse texto e veja como que realmente a igreja funcionava. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus e logo em seguida nós vamos passar para o reverendo Itamar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, bendizer o teu nome, Senhor Deus. E nós pedimos a tua bênção, a tua proteção, a unção do teu Espírito, Senhor Deus, sobre esse momento. Nos envolva, Senhor Deus, com poder, com graça, bondade e misericórdia, para que a gente possa fazer segundo a tua vontade. Abençoe o reverendo Itamar, para que ele possa ter a unção do teu Espírito diante da mensagem, diante das colocações. Abençoe, Senhor Deus, também todo o equipamento. Abençoe o Felipe, o Tiago, que estão na direção. E permita, Deus, que tudo isso possa ser para a honra, para a glória do teu nome. E abençoando também todos aqueles e aquelas que estão participando conosco. Nós oramos, agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Reverendo Itamar, seja bem-vindo. Obrigado pelo aceitar o convite, Que Deus abençoe muito você, tá bom? Muito obrigado. Está aí à vontade. Amém. Muito obrigado. Eu agradeço ao pastor Arno, ao reverendo Arno, pelo convite. É sempre um privilégio estar aqui na IPI do Jardim Olina, de uma maneira diferente, Porque é complicado, irmão, a gente estar aqui, a gente não sentiu o abraço, não sentiu o aperto de mão, o beijo dos irmãos, esse calor que é muito comum,
né, do povo brasileiro, e a gente vive esse tempo difícil. Mas é um tempo em que Deus cuida das nossas vidas, e é um tempo necessário para a nossa saúde, e Deus tem nos levado a muita reflexão das coisas, daquilo que realmente é importante. Tá? Eu quero conversar com você, compartilhar com você um texto nessa manhã. Ele se encontra lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso 33 e 34. Vou dar um tempo para você pegar a sua Bíblia aí, hein? Porque eu sei que você não está sentadinho na sala aí pertinho. Então, pega a tua Bíblia, porque agora é a hora de você dar essa paradinha. Hoje é o dia de você parar com as outras coisas e focar aqui na palavra de Deus, tá bom? Eu falo isso no Itajaí e vou falar onde eu for, porque eu sei o quanto é difícil, estando em casa, a gente focar realmente na palavra de Deus, na leitura, na oração. Eu sei do seu desafio. Então pegue a sua Bíblia para que você possa acompanhar essa leitura. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versos 33 e 34. Diz assim o texto: Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações entre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O tema da nossa conversa agora de manhã é antigos costumes. Antigos costumes. Mas para a gente entender esses versos 33 e 34, eu preciso contextualizar para você um pouquinho esse capítulo 17 do segundo livro dos Reis. Tá bom? Para a gente entender o que se passa e por que é que chega nesse tempo aqui. No capítulo 17, nós vemos que os assírios conquistam Samaria. Se você se lembrar um pouquinho da história de Israel, você vai se lembrar que depois de Salomão, o reino, a nação foi dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, capital Jerusalém, Judá, e o reino do norte, capital Samaria. Tá? Então, após Salomão, Israel, a nação, o povo de Deus, ele caminhou dividido. Tá? E chega aqui nesse capítulo 17 do segundo livro dos Reis, onde há o registro da queda do reino do norte, da conquista pelos assírios de Samaria. E por que isso aconteceu? Porque o povo se afastou de Deus. O povo desobedeceu a Deus. O povo não fez aquilo que Deus havia pactuado com eles. Deixa eu tirar meu relógio aqui, porque para a gente se perder aqui também é muito mais fácil, hein? Então o que acontece? Deus manda os seus profetas, Deus exorta o povo, Deus mostra o caminho, a retomada da direção, e mesmo assim o povo não quis saber. O povo não ouviu os seus profetas, os profetas enviados por Deus, e veio então a consequência desse afastamento. Os assírios conquistam o reino do norte, e uma prática naquela época é que os conquistados eram mudados de lugar. Então, grande parte da população foi retirada daquela região e foi levado para uma outra localidade. E os assírios pegaram povos de outros lugares que ele havia conquistado e trouxeram, então, para a região de Israel. Tá? E essa população que estava nessa terra, eles começaram o quê, então? Começaram a experimentar algo interessante. Esse povo veio com seus costumes, com as suas crenças, e eles praticam ali, nesse local que eles foram colocados, as suas crenças, cultura e tudo mais. Só que Deus manda, Deus começa então a mover, Deus começa a mexer no meio desses povos,
E eles começam então a experimentar ali uma oposição muito clara de algo superior, de algo sobrenatural. E alguém dá ideia lá, falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente acha um dos sacerdotes aqui do Deus do povo que estava na terra, vamos ver, né? Vamos trazer ele aqui para ele ensinar como que a gente tem que agradar esse Deus. E assim eles fizeram, e assim foi passado para esse povo como deveriam agradar o Deus de Israel. Qual era a maneira, o que Deus se agradava, o que Deus ficava triste, o que ele queria, o que ele não queria. E aí essas pessoas começam então essas práticas. E aí a gente chega nesse verso 33. Então você entendeu? Tem agora, na onde Israel ficava, o povo de Israel ficava, uma outra nação. Ficou lá um remanescente, ficou um pouco do pessoal lá na terra, um pouco dos israelenses, continuou uma parte lá, mas a grande parte da nação do povo foi tirado, tá bom? Um novo povo foi colocado ali, e eles não sabiam como que deveria ser feito, o que deveriam fazer, e perceberam então que algo sobrenatural estava ali tocando a vida deles. E eles trazem então um sacerdote que ensina a eles toda a lei de Israel, o que deveriam fazer e o que deveriam deixar de fazer. Esse povo que foi incluído nesse território acabou se misturando com o remanescente de israelenses que estavam ali. E é nesse momento, me permita fazer um parêntese aqui, é nesse momento que surge um povo chamado samaritano. Quando a gente olha para o tempo de Jesus, né, na época de Jesus, aquela antipatia que o judeu tinha para com o samaritano, era por causa disso, porque esse povo samaritano ele foi resultado de uma mistura, de uma parte da nação de Israel que permaneceu na terra com esse povo que foi introduzido. Os israelenses que permaneceram na terra não obedeceram a Deus. Né? A ordem de Deus era não se misturar com outras nações. E eles acabaram fazendo isso, e surgiu então esse grupo que é então chamado de samaritano. Fecha o parênteses aqui. Vamos voltar agora para o contexto do 2 Reis. Esse grupo de pessoas, então, foram ensinados como deveriam agradar a Deus. Presta atenção nisso. Eles não sabiam, eles caíram ali naquele território por essa conquista militar dos assírios, mas eles foram parar no território de Israel. Não sabendo como agradar a Deus, começaram a sofrer. Agora eles foram ensinados. Presta atenção, hein? Eles foram ensinados como deveriam agradar a Deus. Eles sabiam agora o que fazer para deixar Deus feliz, deixar Deus contente, para ter a bênção de Deus, para ter o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Eles sabiam o que deveriam fazer, bem como o que deveriam deixar de fazer. Mas sabe o que acontece? Eles experimentaram, quando começaram a praticar tudo aquilo que foram ensinados, eles experimentaram a proteção de Deus, eles viram que as feras deixaram de atacá-los, eles viram a diferença na vida deles quando eles serviam a Deus da maneira como foram ensinados. Mas o ser humano é uma figura, né? O pecado que vive na gente é terrível. O que aconteceu com esse povo que foi ensinado o que deveria fazer? O verso 33 e o 34 resumem tudo isso. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Aquele povo, para agradar o Deus da terra, né, que foi a expressão usada, para agradar o Deus da terra, eles começaram então a praticar tudo aquilo que fora ensinado a Israel. Mas eles não deixaram os seus antigos costumes. Olha que coisa interessante. Eles sabiam que precisavam agradar a Deus, mas eles não conseguiam abrir mão dos seus antigos costumes. E quando eu olho para essa realidade, a impressão que eu tenho é que
acontece exatamente a mesma coisa nos dias de hoje. E agora eu estou falando para aquele grupo de pessoas que se inclui, que se coloca como o povo de Deus, a igreja. E as grandes exortações que a gente tem na Bíblia nunca é para o povo, para aqueles que não são do povo de Deus, ou o mundo, como a gente tem a linguagem no Novo Testamento. As grandes exortações, as orientações, ela é exatamente para a igreja, para o povo de Deus. E foi exatamente isso que Deus mandou fazer, e é exatamente isso que acontece nos dias de hoje. Você e eu, que fazemos parte da igreja, nós também, muitos de nós viemos de um outro contexto de vida, um outro contexto religioso, crença religiosa, mas um dia, pela graça e misericórdia de Deus, alguém nos falou, alguém nos ensinou, vimos uma pregação, assistimos uma live, ouvimos a apresentação de um coral, e o Espírito Santo vai tocando na gente. E a gente começa a entender e começa a aprender um pouco desse Deus, desse Jesus, que salva e que transforma a vida, transforma a família, transforma uma nação. Nós começamos a conhecê-lo. Sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer para agradá-lo. Mas aí parece que alguma coisa mexe dentro da gente, como lá nesse fato narrado no segundo livro dos Reis. E aí parece que a gente quer retomar os nossos antigos costumes. Parece que a gente quer retomar aquelas práticas que a gente tinha. Quando a gente olha para a história de Israel, do povo judeu, a gente vê muito disso. O povo que, por exemplo, que foi liberto do Egito e caminha agora para a terra prometida, ele presenciou uma ação poderosa e sobrenatural de Deus. Esse povo caminhando, mas chega uma hora que ele fala o quê? Ah, que saudades do Egito. Olha que interessante. Lá a gente tinha peixes, a gente tinha melões, a gente tinha pepinos. Olha que interessante. O povo sente saudade de algumas coisas no lugar onde ele era escravo. E parece que a gente hoje, nos nossos dias, a gente também está sentindo saudade daquelas coisas do tempo da nossa escravidão, do nosso tempo de pecado, da época em que a gente vivia longe de Deus, dos preceitos, dos valores do reino. E aí a gente começa a retomar os nossos antigos costumes. Nessa época de pandemia, uma coisa muito interessante que a gente vem percebendo lá na igreja do Parque Itajaí, eu vou falar pela igreja do Parque Itajaí porque é o meu contexto. Mas conversando com outros pastores, inclusive com o reverendo Arno, a gente tem percebido assim nas igrejas de uma maneira geral. As pessoas se acomodaram ao culto online. Elas não têm mais vontade, parece que não têm mais o desejo, inclusive, nem de sair de casa. Porque em casa, e eu vou dizer para você, meu irmão, eu sei porque eu já assisti muito culto online na minha casa. E ali a gente, se tem vontade de levantar e tomar uma água, a gente levanta e vai. Se a gente tem vontade de pegar alguma coisa na geladeira, a gente levanta e vai. E vai levando o celular, vai deixando ele conectado para quem olhar lá nos comentários ou ver quem está conectado, ver o nosso nome lá, para achar que a gente está assistindo e prestando muita atenção nas coisas. Mas na realidade a gente não está com aquela atenção toda que Deus merece, não é verdade? Eu já fiz isso, eu confesso a você que já fiz isso. Mas graças a Deus, Deus nos alerta, né? Deus nos corrige. E eu quero dizer para você hoje, nesse instante, meu irmão, a gente vai conversar ainda sobre isso, a gente vai ter a chance de abrir para você perguntar, para você se manifestar, comentar, né? Cuidado com a prática dos antigos costumes. Eles estão dentro da gente,
Às vezes a gente passou uma vida, quase que uma vida toda, praticando e fazendo e servindo a outros deuses, não é verdade? Mas agora nós conhecemos a Jesus. E a nossa luta, e o Paulo fala dessa luta como do velho homem e do novo homem. O velho homem que tinha os antigos costumes, as antigas práticas, e o novo homem que conhece Jesus, que sabe quais são os valores do reino, e esses dois lutam muito dentro da gente. O que você tem praticado hoje na sua vida, nesse contexto onde nós vivemos? O que vem à tua cabeça, que vem à tua mente, ao teu coração? O que é que você coloca em prática nesses dias? São os antigos costumes do passado, de quando você servia a um outro Deus, de quando você tinha outros valores? Ou são agora os valores do reino que Deus, pela graça e misericórdia, nos chamou e nos ensinou? O que é que você tem, como você tem vivido na sua casa, no seu trabalho, aonde você está? Qual é a prática, o que as pessoas veem, o que elas testemunham do seu comportamento e das suas atitudes? Você está como esse povo aqui? Temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo os costumes, segundo os antigos costumes? Quando alguém olha para a tua vida, o que é que ele vê? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que a gente possa vencer esses antigos costumes de cada um de nós. Tem um texto bíblico, eu não me lembro agora onde ele está, mas a comparação, quem volta aos antigos costumes é como o cão que volta ao vômito. O cão que volta ao vômito. E se você tem cachorro, você conhece cachorro, você sabe do que eu estou falando. É algo pesado, é algo cruel, é algo nojento. Mas aquele que volta aos seus antigos costumes, é exatamente como o cachorro, que depois de vomitar, vai lá e lambe o vômito tudo de novo. É uma comparação, embora nojenta, embora provoque na gente esse asco, mas é a realidade. O que é que você tem feito na sua vida? Os antigos costumes ou os novos ensinamentos de Jesus? Que Deus nos ajude, Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, que a gente possa de fato testemunhar dessa salvação que há em Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos.
A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Mais uma vez, nós queremos agradecer ao reverendo Itamar por estar conosco. Muito boa a palavra no início. E agora nós vamos tratar um assunto aqui que é antigos costumes, de novo, né? Vai dar uma sequência aí, Vamos né? continuar nele, né? E, reverendo Itamar, mas antes da gente começar, sempre assim é uma curiosidade, né? E isso é importante para os irmãos também e irmãs. Como que foi? Bom, primeiro, a sua formação. Minha formação, eu sou formado em... Eu ia falar odontologia, você acredita? Acho que a pressão está subindo aqui, meu Zé. Eu sou formado primeiro em Direito, me formei primeiro em Direito. Depois em odontologia. Teria sido bom para ver se eu resolvo uns problemas aqui. Não, mas Direito primeiro. E depois eu fiz Teologia. Fiz Teologia pela Faculdade Teológica Batista de Campinas. E revalidei o meu diploma. Na época em que existia revalidação ainda no nosso meio, né? Então é isso, eu sou formado em Direito e em Teologia. E como que foi seu chamado para o ministério? Chamado para o ministério, eu lembro claramente dele quando, num acampamento que nós tivemos, da mocidade da primeira igreja, quando eu era membro, e lá eu tive certeza, convicção desse chamado. Deve ter sido por volta, foi antes de eu casar, 88, 89, mais ou menos. Jacutinga, o acampamento foi em Jacutinga. O presidente era Paulo Camargo, da mocidade. Eu só lembro do presidente, mas a equipe era o Paulo Camargo, Júlio Campos, Roberto. pastor Alexandre Régio, eu, e mais, devia ter mais alguém, mas eu não me lembro. Mas eu lembro dos meninos, porque ali era que a gente, né, as coisas que aconteciam. Tudo isso aí faz 40, 50 anos. Por aí, eu não vou nem fazer conta, porque hoje eu não estou bom de conta, não. Mas a convicção do chamado foi nessa época, Zé, mas claramente, eu não atendi esse chamado nesse começo. Não, né? Não atendi. Eu, em Botucatu, que é onde eu nasci e cresci dentro da igreja lá, o pastor lá, reverendo Francisco Guedelha. Ele era professor também de português, meu. E esse pastor, hoje eu creio que Deus falou com ele, Deus tratou com ele algumas coisas, porque é interessante, ele me puxava para algumas coisas, para estar com ele. Eu
era pré-adolescente e adolescente, né? E eu vi ali que era uma vida muito difícil, muito atribulada. E quando Deus me chamou, eu falei, não, Deus, eu não vou ser pastor, não, eu vou ser advogado. Vou ganhar bastante dinheiro e vou sustentar uns 2, 3 pastores para o senhor, pode deixar. Mas pastor eu não quero ser, não. E aí depois eu realmente fui fazer direito. Eu fiz a faculdade de direito já tendo essa convicção, né? E achei que Deus tinha esquecido do assunto, mas depois de ter feito direito, de ter casado, eu comecei a fazer teologia no ano seguinte ao meu casamento. Que legal. E assim vai, né? A gente não quer algumas coisas, mas Deus sabe o que quer, Deus sabe o que é bom, isso nos dá a tranquilidade que a gente merece. E hoje, você é muito grato a Deus, né? Plenamente, plenamente. Quanto tempo você está em Itajaí? Vai fazer 20 anos, 20 anos? 20 anos. Também não queria ir para lá. E eu conto isso, a igreja do Itajaí sabe disso. Mas eu lembro quando o então presbítero e tesoureiro da igreja, Gerson Vicari, hoje pastor da igreja também, me chamou, me convidou para pregar na igreja. E eu atendi educadamente, mas já falei para o Gerson, Gerson, a gente tem um projeto aqui, na época tinha mesmo, né? Que era de organização da igreja do Florense. Mas Deus usa os seus servos. Na época, o presidente do presbitério chegou para mim, viu, meu irmão? Deixa eu contar para vocês. O presidente do presbitério chegou para mim e falou assim, Itamar, tem um convite aqui, o presbitério vai te colocar no Parque Itajaí. Você vai ou você não vai? Eu senti ali uma orientação, e né, uma pressão. E eu falei assim, olha, o nosso sistema presbiteriano é assim, onde o presbitério me colocar, eu vou. E esse presidente é o reverendo Arno, era então presidente do presbitério. Que legal. Bom, vamos entrar no assunto aqui, antigos costumes. Vamos lá. Você que está aí em casa, né, no momento que a gente for desenvolvendo esse assunto, você pode fazer a sua pergunta também. Você pode mandar pelo seu aplicativo aí, aí você vai perguntando, se a gente não souber responder, a gente deixa para depois, para a gente responder. Bom, eu sempre divido aqui, Itamar, bem presbiteriano, 3 blocos. Certo. Tá? 3 blocos. Antigos costumes. Esse é o título. Uhum. Inclusive foi da sua meditação aqui. Deixa eu ler 2 versículos diferentes para a gente falar um pouquinho Bíblia e a cultura, tá? Diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Outro versículo, Paulo aos Romanos, ele diz, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A pergunta para você, Reverendo Itamar, a Bíblia é a favor ou contra a cultura? Aí eu fiquei meio duvidoso, é a favor ou contra? Vamos lá, a gente precisa então, primeira coisa, a gente precisa definir bem essa questão da palavra cultura. Agora, definir bem é complicado também, viu? Porque quando eu fui estudar sobre o assunto, tudo, e estava olhando, tem cerca de 300 definições de grandes estudiosos, tá bom? Cada um na sua área aí, mas existem cerca de 300 definições do que é a cultura. Eu escolhi uma e eu quero ler aqui para você, ó. Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. E aqui é interessante que esse grupo social, ele tanto vai de um grupo familiar, uma tribo, um povo, uma nação. Tá? A cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes
e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membros de uma sociedade. Ou seja, então nessa definição de cultura, pastor Arno, é tudo aquilo que a sociedade ou o grupo social, e aí é interessante que mesmo no nosso país a gente vai ter vários grupos. Por exemplo, em Campinas, a gente tem um grupo muito interessante aqui que tem uma cultura própria. Por exemplo, os bugrinos. Os bugrinos é um grupo social. Excelente. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, vou deixar para outra. Mas é excelente. Mas esse grupo ele tem uma cultura. Assim como tem um outro grupo, que são os ponte-pretanos, Aí é complicado. que tem uma outra cultura. Né? A gente tem em Campinas grupos que vêm do sul de Minas. Veio para morar em Campinas. E eles mantêm certos aspectos da cultura mineira aqui em Campinas. Então, primeiro esse aspecto da cultura, ele tem coisas onde eu não vejo nenhuma dificuldade, onde os preceitos bíblicos, os valores bíblicos, tenham plena aceitação, sem nenhuma dificuldade, mas há outros pontos daquilo que a gente chama de cultura, que de fato vão contra muitos dos valores e dos preceitos bíblicos. Então a Bíblia é a favor ou contra a cultura, em determinados aspectos não há nenhum problema, mas em outros aspectos eu acho que a gente tem que sim tratar muito bem e questionar muito essa questão. O que seria princípios, só para a gente definir isso, princípios bíblicos, né? Porque hoje nós temos, no caso, a política, por exemplo, ela tem uma cultura, tá? E às vezes a pessoa ela tem toda a liberdade no país democrático de votar para esse ou para aquele. Nunca vamos entrar no mérito de política, né? Mas é uma cultura. E quais são os princípios então, aí? Assim, essa definição então de princípios e valores, pastor, é interessante e importante, porque princípios e valores é tudo aquilo que norteia, é aquilo que dá direção para a nossa vida, tanto conceitualmente quanto na prática. Por exemplo, o que me leva num supermercado a receber um troco errado? O que me leva a devolver para o caixa e dizer para o caixa, olha, você me devolveu a mais? Ou pegar esse valor que ela devolveu a mais e quietinho guardar no bolso e ir embora? São os nossos princípios, são os nossos valores. Então, os princípios bíblicos, os valores bíblicos, é tudo aquilo que Cristo deixou para a gente, que Cristo deixou para os seus seguidores. Um exemplo clássico que muita gente não gosta, mas que a proposta do cristianismo é totalmente transformadora. Jesus vem e diz assim, a prática toda diz o seguinte, que você deve amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Pô, que coisa mais clara e evidente para as pessoas isso? Amar os amigos, né, quem gosta da gente, e deixar os inimigos para lá. Jesus, porém, ele vem com uma proposta diferente. Eu, porém, vos digo, orem pelos seus inimigos, intercedam por aqueles que vos perseguem. Jesus está dizendo o seguinte, que é para eu me ajoelhar diante de Deus e falar, Deus, tem misericórdia daquele cara que o Senhor sabe que me persegue, que faz mal para mim. Trazendo para uma linguagem mais coloquial aqui, é mais ou menos um bugrino se ajoelhando e pedindo para Deus proteger o jogador da Ponte Preta, o goleiro da Ponte Preta, guardadas as devidas proporções. A proposta de Cristo, os valores do reino de Deus, eles vêm totalmente na contramão daquilo que é usual da sociedade. Amem os amigos e odeiem os inimigos. Jesus vem com proposta diferente. Então, é por isso que na sociedade, Arno, o que deve direcionar a prática, as ações daqueles que se dizem discípulos de Jesus, são os valores, os princípios do reino de Deus. Eu creio que você já praticamente respondeu a minha segunda pergunta aqui, mas eu vou fazê-la novamente. Quais os costumes ou as práticas
que desagradam a Deus, que estão no nosso dia a dia. Esse praticamente você respondeu, mas dá para a gente pensar mais um pouquinho aqui nessa pergunta, porque quando a gente fala assim que a Bíblia é a favor ou contra a cultura, né, e a gente vê que realmente há um entendimento que não é correto diante disso, né? Você fala cultura, você fala você pega os indígenas, né? Ele tem uma cultura completamente diferente, né? Ele tem os seus valores, né? Mas até que ponto tudo isso aí é real e é legal diante da palavra de Deus, né? Vamos deixar essa questão dos indígenas para outro bloco? Tá bom. Segura aí, mas eu quero falar umas perguntas das práticas, né? Ok. Eu selecionei algumas aqui que, por exemplo, uma importação cultural. Isso é muito comum, principalmente no mundo globalizado como nós estamos hoje. E a tendência é cada vez mais. Então, Sim. a igreja, os discípulos, eles têm que estar atentos, porque isso vai mudar e não tem como. Não tem mais como retroceder, né? Por exemplo, o Halloween, né? 31 de outubro, tem 2 datas comemorativas significativas Sim. no nosso contexto. Sim. Tá? E se você perguntar para a igreja, a grande maioria, assim, 31 de outubro, o que se comemora no dia 31 de outubro? Será que dá para o pessoal responder aqui? Eu vou dar um tempinho aqui, então, antes de falar. É isso, legal. Então, você que está nos assistindo, responde aqui para a gente, né? Tem 2 datas interessantes no dia 31 de outubro. Fala para a gente aí quais são essas 2 datas interessantes, tá? Quais são essas 2 datas interessantes? A gente vai ter que dar um tempinho aqui, porque tem um delay aí, então a gente vai falar do Guarani, a gente vai falar da Ponte Preta, a gente vai falar de outras coisas. Enquanto a gente espera a resposta do 31 de outubro, eu vou um outro ponto, Zé. Que nessa época a igreja cristã evangélica, são 2 termos que eu não gosto muito de... Aliás, o termo evangélico eu não gosto muito de usar, eu prefiro o termo cristão. Sim. Tá? Igreja cristã. Eu também. Tá? Mas isso é um outro assunto, um outro bate-papo, né? Mas a igreja cristã, nessa época, que ela discute muito a questão do Natal. Devemos ou não devemos comemorar o Natal? Podemos montar uma árvore de Natal dentro de casa? Existe algum problema com árvore de Natal? E aí a gente percebe que existem alguns grupos que radicalizam nisso, né? Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Não nasceu. O grupo de discípulos sabe que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Principalmente porque 25 de dezembro é época de inverno na região de Israel. E nessa... Tiago, se o pessoal responder aí, você dá um toque para a gente, tá? Só para a gente ver se tem alguém aí que... Aí você só fala depois para a gente, tá bom? Então, em dezembro, lá onde fica Israel, é época de inverno. Então, quando a gente vê na narração ali, principalmente de Lucas, né, que é mais detalhado, ele fala que os pastores estavam no campo. No campo, pastoreando. Né? Pastoreando, cuidando das ovelhas. Então, eles não fariam isso no inverno, teriam outros procedimentos. Então, a gente sabe que não foi nessa época. A gente não tem dúvida disso. Agora, é algo tão marcante na vida desse grupo de cristãos, né? Essa data, ele se perdeu, mas é uma época tão marcante, tão assim, determina, influencia a igreja cristã, que ela escolheu uma data para se comemorar o nascimento de Jesus. Tem relação com outras coisas? Tem. A gente sabe disso também. Existe relações. Foi numa época onde a igreja cristã ela tinha ali umas lutas, umas dificuldades, inclusive, do ponto de vista conceitual, teológico, tudo mais. Mas aí, é cultura? Árvore de Natal é cultura? Comemorar o Natal é cultura? Devo? Não devo? É um assunto que tem a ver. Vamos tentar agora ver o do 31 de julho. Fala para a gente, Felipe.
A Simone Gava, ela respondeu a pergunta do pastor, né, sobre as duas datas que competem pelo 31 de outubro, Reforma Protestante e Halloween. Eles estão no mesmo pé de igualdade aí. É na mesma data, mas olha, a grande maioria das pessoas, hoje não mais, eu vou responder pelo Parque Itajaí, né? Hoje o Itajaí não mais, ele não entra nessa dúvida do Halloween ou do Dia dos Mortos, né? Porque tem também o dia de Novembro, né? Que é 31, dia 2 ali, né? Então é um feriado que se emenda geralmente, e aí se comemora muito o Dia dos Mortos, né? O dia de Todos os Santos, que é o dia 2 de novembro. Hoje, não mais. Mas antigamente, você perguntava para algumas pessoas, para a igreja no Itajaí, e as pessoas sabiam mais do Halloween Do que da reforma. do que da Reforma Protestante. Hoje isso não acontece mais. De vez em quando eu testo, tá? E aí? Mas você vê que muitas pessoas, e a gente vê isso no Face, né? Porque a turma coloca tudo que coloca no Face, comemorando Halloween, com crianças vestidas de aquelas coisas horríveis, né? Então a gente vê a comemoração de muitos cristãos ainda. Então, e aí vem o problema, Zé, da questão da cultura. Isso é uma questão cultural? É. Porque é algo que faz parte do grupo cultural de uma nação. Mas é bíblico isso? Devemos comemorar o Halloween? Não devemos. Porque o que se comemora, não em termos de cultuar, né? Mas o que se evidencia com o Halloween é a questão, tudo relacionado aos mortos. Essas práticas todas que são proibidas na Bíblia. Há momentos em que Deus enfaticamente proíbe, porque ele sabia que naquele momento o povo iria enfrentar. Quando ele estava indo para Canaã, né, conquistar Canaã, ele proíbe esse tipo de coisa. E agora hoje a gente está trazendo para dentro. Deixa eu falar uma novidade para você. Eu não sei se vai ser novidade para você ou não, Zé, mas tem a ver com cultura. Você já ouviu falar de biquíni de fita? Sim ou não? Não, como que é? Biquíni de fita. Não. Já ouviu falar de biquíni de fita? Já. Olha lá, aquele indivíduo ali Só sabe. Tiago. Só Tiago. Mas eu também descobri. Sabe o que é o biquíni? Porque é coisa que eu não uso, né? Então... Não, exato. Eu também não uso, o Tiago também não usa, mas nós sabemos. Sabe o que é isso, então, biquíni de fita? É interessante, né? É um biquíni feito mesmo com fita, e muitas vezes com fita isolante. Tá? E por que você faz isso? Porque você bota o biquíni, faz com fita isolante, e ele deixa bem as marquinhas. Sabe a marquinha do sol? O homem não liga muito, quer dizer, desculpa, né? Tem algum homem que liga, mas a maioria dos homens não liga muito para a marquinha na gente, né? Agora, está se criando uma cultura, né? E tem essa cultura do corpo, que ela existe faz tempo, Sim. né? Mas a moda a novidade da onde é o biquíni de fita. Você faz o biquíni com fita, tampa as partes que você quer tampar, que precisa tampar, aluga. Isso surgiu no Rio de Janeiro, né? Você alugava umas lajes mais lá que pegava sol, mas isso chegou em todo lugar, inclusive em Campinas. Então as mulheres alugam uma casa, né? E vão lá e fazem o biquíni de fita e fica no sol para ter a marquinha lá, para ter a marquinha bem definida, ou as marquinhas bem definidas. Isso é uma questão cultural, uma moda? É da sociedade? É. O discípulo de Jesus, o cristão, tem que aderir a isso? É complicado, gente. Então, assim, são coisas que nós estamos no nosso contexto, que nos cercam, e que vêm essas novidades, e o que acontece? A gente, como cristão, como discípulo de Jesus, a gente acaba aderindo, agregando ao nosso comportamento, achar que é normal. Traz para dentro da igreja isso, né? Traz para dentro da igreja. É complicado, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A Bíblia é contra o favor da cultura, né? Que isso você tem que realmente pensar, né? Naquilo que você está fazendo, se realmente
isso vai contra os princípios bíblicos, né, da palavra de Deus, não é ser radical, né? Às vezes a pessoa fala, não, você é muito radical nesse ponto, mas tudo que vai contra a palavra de Deus, você tem que ser radical. Ou você é ou não é, né? Ou você faz parte do grupo cristão ou não, né? O termo cristão, ele veio de uma forma pejorativa, né? Você vai falar lá o cristão, quer dizer, era alguém que seguia quem? Cristo, e ele era rejeitado. Então hoje o cristão ele tem uma conotação completamente, né, o crente, né? Crente, evangélico, tem uma conotação totalmente diferente. Então a gente vê, diante de algumas coisas, que alguns princípios que vão realmente contra a palavra de Deus, né? Então tem que repensar, né, Itamar? Tem mais alguma coisa aí? Não, vamos para o outro bloco. Outro bloco? Bloco não, você que conduz. Não, aí, né? tá. Ainda dentro da prática daquilo que desagrada a Deus, eu creio que já está resolvido, né? Um grande detalhe disso, do que desagrada a Deus, pastor, é o seguinte, né? Que nós não vamos encontrar na Bíblia descrito, por exemplo, o discípulo de Jesus não deve frequentar site pornográfico. Sim. Nós não vamos achar isso na Bíblia, né? Primeiro porque não existia computador na época de Paulo, de Pedro, de João, né, dos autores e do contexto da igreja ali do Novo Testamento. Nós não vamos achar isso. Nós não vamos achar, por exemplo, quando você estiver dirigindo o seu carro e alguém te der uma fechada, não fale um palavrão. Nós não vamos achar. Então, como que nós vamos entender? Palavrão é uma palavra grande. Né? Ô, seu constitucionalissimamente. Você não vai achar essa palavrona, né? A gente fala palavrão, mas de repente é coisa antiga, né? Entender esse nome feio, né? Para Sara, minha filha de 10 anos, então agora é nome feio, palavrão, essas coisas, ela sabe. Minha então, mãe falava assim, não fale palavra, não, nome feio. Nome feio. Então, não fale nome feio. Então, isso você não vai encontrar na Bíblia. Mas você vai encontrar lá, quando Paulo diz assim, não saia da tua boca, aliás, saia da tua boca apenas palavras que edifiquem. Olha só que interessante. Eu devo falar para as pessoas palavras que edifiquem. Isso não quer dizer que eu só vou falar para elas coisas boas, bonitas, agradáveis. Não, eu vou dizer para ela, olha, isso que você está dizendo é errado. Mude o seu comportamento. Isso é uma palavra que edifica. Né? A gente tem que, então, entender, a gente tem que estudar a Bíblia. Um problema nosso também, pastor Arno, é que as pessoas querem muito que os pastores digam o que deve ou não ser feito. Uhum. Não estudam, né? Não estudam. Mas é interessante, você estava falando isso, numa das lives que nós fazemos durante a semana, e um dos textos foi falar sobre pecado, coisa parecida. E foi citado, né, nós citamos ali Davi. Davi, ele pecou e teve uma consequência tremenda, né, diante da sua família, né? E certa vez uma pessoa falou assim, não, se Davi fez isso e é o segundo o coração de Deus, me está dando credencial para que eu faça igual, né? Falei, não. Na Bíblia tem esses relatos para que a gente não cometa os mesmos erros. Os mesmos erros. Você comete os mesmos erros e tem uma consequência. Quais foram as consequências da traição, do adultério do rei Davi? Foram tremendas, ele perdeu a família. Então, na Bíblia a gente encontra, ela não esconde erros, mas não está dando credencial para a gente fazer o mesmo. Não está autorizando não nada. Não está autorizando. Né? Exatamente. Então vamos passar para o segundo bloco. Não sei se você tem alguma pergunta aí, você pode fazer, mas é meio complicado. Cultura é coisa do mundo ou não? Porque tem um texto aqui de Paulo, dos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, sede também meus imitadores, né,
Irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tende de nós, pelos que assim andam. Então, sede meus imitadores. Então, Paulo, ele tinha ele vivia Jesus, né? Ele vivia Cristo, né? Aí fica a pergunta para você aí, Itamar. É importante agradar a Deus? É impressionante, primeiro o apóstolo Paulo, como é um homem de convicções, né? Convicções. Ele, sem nenhuma dificuldade, aliás, com todas as dificuldades, ele diz para os filipenses aqui, podem fazer o que eu faço. Olha só. Podem imitar tudo que eu faço, porque daí vocês vão estar agradando a Deus. É alguém que tinha plena convicção. Será que nós temos condições de fazer isso? Isso, exatamente. Eu ia entrar nessa pergunta. Será que hoje eu posso dizer para alguém, pode fazer tudo que eu faço que você vai deixar Deus feliz? É um desafio para a vida da gente, para a gente pensar, para a gente analisar, né? E essa pergunta, né? É importante agradar a Deus? Eu acho que o mundo de hoje, inclusive muitas igrejas, acham que não. Eu tenho a impressão que nos nossos dias, o que menos se quer nas igrejas, e aqui eu estou falando igrejas de uma maneira genérica, tá bom? Dependendo de denominação, de grupo, seja lá o que for. Mas a impressão que dá é que ninguém mais está querendo agradar a Deus. Quer se agradar ao pastor, quer se agradar aquele ou aquela irmã, né? Ou pastora também, né? Tem outras. Ou quer se agradar, né, os seus líderes religiosos, pastor, pastora, bispo, e aí depende da sua estrutura aí dentro da igreja. Quer se agradar às pessoas que frequentam a igreja junto com você, daquele grupinho, né? Adolescente, jovem, tem muito disso, mas os adultos também têm muito disso, a gente vai percebendo muito isso, né? E parece que nos nossos dias, quem menos é importante agradar é Deus. Quem menos as pessoas perguntam se está feliz ou não com o comportamento e com as atitudes, é Deus. É fundamental a gente agradar a Deus, respondendo a pergunta. Eu tenho que agradar a Deus. E como que eu agrado a Deus? Fazendo a vontade dEle. Fazendo aquilo que Ele me ensinou a fazer. Ele não espera que eu faça nada além do que eu possa fazer. Ele conhece o meu limite, conhece o limite do pastor Arno, conhece o limite de cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa isso. Deus não exige nada além do que eu possa carregar, suportar, fazer. Ele não pede nada impossível de eu fazer. Quando você fala fazer aquilo que Deus determina ou manda, quem sabe a cabeça do irmão, da irmã lá do outro lado está pensando, peraí, às vezes a gente analisa a partir da nossa vida, né? Como que seria isso, fazer aquilo que realmente agrade a Deus? Como que a gente poderia desenvolver essa pergunta? Quando Jesus, depois de morto e ressurreto, estava despedindo ali dos seus seguidores, dos seus discípulos, lá em Mateus 28, a partir do verso 16, tem ali, ele aparece aos 11, né? Tem um registro ali desse aparecimento, e Jesus diz o seguinte, eu vou ler para você, tá bom? Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Olha que interessante, né? Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. É a ordem expressa que Jesus dá para aqueles 11. Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
O verso 20 aqui, eu acho que ele mostra bem isso, Zé, essa pergunta aqui. E ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Esse pedacinho aqui do verso 20. Ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. O que Jesus quer que a gente faça é que, de fato, a gente agrada a Deus. E como? É obedecê-lo sim. Obedecer em que sentido? E aí vem algo complicado. De novo, que a gente cai naquela naquela armadilha, que é o seguinte: as pessoas não conhecem ou não querem conhecer o que Jesus quer que a gente ensine. O que Jesus ensinou aos seus discípulos. Aqui, depois de 3 anos de caminhada, de muito ensino, de estar junto, de ensinar como fazer, a ordem de Cristo é essa: vão e ensinem aos outros, façam novos discípulos, batizem esses novos discípulos, mas ensine-os a guardar tudo que eu ensinei a vocês. Na igreja é fácil a gente falar de Jesus para o cara, é fácil ele vir para a igreja, e é fácil a gente batizar. Isso é fácil. A gente marca um dia, batiza, faz a classe de catecúmenos. Sabe o que é catecúmenos? A classe de novos membros, né, ou de novos na fé. A gente faz essa classe, o cara vem, vai, e aí a gente batiza, faz a profissão de fé. Agora, o grande desafio é esse aqui. Como é que eu vou ensinar algo que muitas vezes eu não sei? Deixa só fazer um parênteses aí, segura. Aqui você manda, você não pede. Segura aí essa palavra sua que está boa. Há um conceito, né, entre as pessoas que frequentam a igreja, isso no geral, e é um conceito assim, quem veio de outras religiões, quem foi católico, outros grupos, né? Qual era a minha obrigação? A minha obrigação, para agradar a Deus, era ir lá na igreja, assistir o que eu tinha que assistir lá, o sermão, que eu ficava atrás da porta, né? Então eu havia feito já o quê? Eu já havia feito a minha obrigação. Então eu estava, dentro da minha cabeça, eu estava agradando a Deus. Ainda essa cultura está dentro das igrejas evangélicas. Eu venho, faço o meu compromisso e acabou. Aí eu agradei a Deus, aí no outro dia já é outra história, é outra vida. Pode continuar, fecha parênteses aí. No Velho Testamento chegou um momento onde Deus cansou dessa prática do povo. Porque no Velho Testamento, na Velha Aliança, no Velho Pacto, antes de Jesus, para o povo, o indivíduo ter o seu pecado perdoado, ele tinha um ritual, e era um ritual. Sim. Começa assim, termina, era um ritual, ele tinha que fazer esse ritual. Esse ritual exigia vários aspectos, né? Vou lembrar um, por exemplo. O cordeiro que iria ser sacrificado tinha que ser até 1 ano, macho, sem defeito, tinha que ser perfeito. Né? Então tinha um ritual. Mas chega um momento em que Deus diz para o povo assim: esse ritual de vocês me cansou, me causa náuseas. Por quê? Porque o povo estava fazendo o ritual, mas no coração não estava nem aí. Ele tinha a prática toda dele, fazia todo o ritual, mas no coração ele não estava nem aí com Deus. E parece que isso veio para os nossos dias. Porque Jesus disse assim: esse povo me louvam com os lábios, mas o seu coração está completamente longe. E a impressão, Zé, que tudo isso veio, a impressão não, isso veio tudo para os nossos dias, né? Criou-se, um pouco em razão de algumas teologias, de algumas crenças, que diz isso. Algumas crenças dizem o seguinte: o fato de você ir lá já lhe confere graça. Tem algumas crenças que ensinam isso. O fato de você fazer já te deu graça, já está resolvido o seu problema. Tem uma pergunta, você dá para concluir? Opa! Ou você quer concluir aqui? Está no contexto a pergunta?
Não, então pode ir. Então, por isso que às vezes isso está vindo nos nossos dias. A pessoa vem para a igreja e ela acha que o fato de vir para a igreja resolveu, acabou, não tem mais problema nenhum. Resolveu, já está... Está resolvido. Então, ele praticou o ato e achou que resolveu a situação. Quer fazer a pergunta? O Léo Tossini ele faz a seguinte pergunta. Nós, como igreja de Cristo, enfrentamos problema com o cristianismo cultural de forma semelhante aos fariseus que, na época de Jesus, eles enraizavam costumes humanos, como a lei e a vontade de Deus para o povo? Sim. Eu não Toda certeza. creio que não tenho dúvida. Tanto que essa questão hoje, ela se reflete até no Instituto de Pesquisa do nosso governo. Um tempo atrás, e um bom tempo atrás, fazia a seguinte pergunta lá na época do censo. Qual é a sua religião? Se a pessoa colocasse, sou católico, né, pensando no catolicismo romano, tinha uma segunda pergunta, é praticante ou não? Olha que interessante. É católico? Sim. É espírita? Sim. É do candomblé? Sim. E a segunda pergunta, né, praticante Ou não? ou não? Tá? Essa pergunta, praticante ou não, entrou agora para aqueles que, e eu vou usar o termo que é usado na pesquisa, né, para os evangélicos. Antes, há muito tempo atrás, vou falar da minha época, pequenininho lá em Botucatu, não existia essa distinção. O protestante, como a gente era chamado lá em Botucatu, ele não era praticante ou não. Quando se falava que você era protestante, né, em Botucatu tinha 4 igrejas, 3 históricas assim, e uma mais pentecostal no culto, que era presbiteriana do Brasil, igreja batista, isso que eu me lembro, tá bom? Na minha cabeça lá, e das pessoas que eu tinha relacionamento. E uma outra igreja, eu acho que era congregacional, que era então a mais pentecostal assim da época. Inclusive na escola, quando a gente tinha aula, esses alunos de religião na época esses alunos dessas igrejas eram mandados por recreio. Era mandado por recreio, a gente não participava da aula de religião. Então, nessa época minha lá de Botucatu, não se pensava se o protestante era praticante ou não. Ele era. Ele era. O fato dele ser protestante implicava que a vida dele, que a prática religiosa dele, era ativa. Hoje, por que se faz essa pergunta? Porque se percebe muito, qual é a sua religião? Eu nasci na igreja evangélica. Mas não vou mais. Então, isso já está incorporado dentro do cristianismo. Ele nasceu já numa igreja, nasceu numa família cristã, uma família evangélica, mas ele não pratica. Né? Ele não tem o hábito disso. E é o que acaba acontecendo hoje nos nossos dias. Nós, como igreja reformada, que protestou contra práticas da então Igreja Católica Romana, querendo essa mudança, essa transformação, nós entramos agora num comodismo onde, de maneira geral, tá bom? Estou falando de maneira geral, onde nós temos as nossas práticas, nós temos os nossos ritos, e a gente e os nossos membros, eles são chamados muitas vezes para participar desse rito. E temos deixado de lado a questão do coração. Eu creio também, Itamar, que algumas denominações chamadas evangélicas, eles têm o mesmo procedimento que os fariseus e os escribas, escravizando, às vezes, as pessoas com, quem sabe, dogmas. Então, realmente, isso pode acontecer, né? Apesar que a palavra de Deus é regra de fé e de prática, ela não é dogma, ela não escraviza, ela liberta. Então, mas há muitos que escravizam, sim, com normas e dogmas que eles colocam. De repente, você tem que andar de terno e de gravata. Um exemplo
né? Bizarro, mas você tem que andar de terno e gravata. Você não pode subir no púlpito, não, pregar, né? Subir ninguém sobe, né? Pregar no púlpito sem um paletó, por exemplo. Né? Isso é dogma. Né? E escraviza, às vezes, as pessoas realmente. A gente percebe isso, às vezes, quando vem alguns irmãos de outras comunidades, né? De outras práticas, e veem e começam a frequentar a igreja, e estão lá um tempo com a gente, se tornam membros. E aí, de repente, ele tem um batismo de um irmão lá numa outro lugar onde ele estava. E um dia veio uma família toda assim, pastor, um parente nosso vai ser batizado, e a gente queria pedir para o senhor para ver se a gente pode ir na igreja, lá ver assistir o batismo. Eu falei assim, como assim pedir para mim, né? Como assim? Pedir para eu deixar você ir ver lá o batismo? Né? Eu não entendi mesmo essa... Falei, não, porque a gente frequentava lá, a igreja que a gente frequentava, o pastor não deixava a gente sair. Mas de jeito nenhum. Não podia sair, não podia ir para outra, assistir um culto. Falei, não, meu irmão, que isso, vai tranquilo, vai em paz. E eu acho que muito disso era medo de repente, perder o rebanho, né? De repente, achar alguém melhor que a gente. Falei, então não tem, como você falou, pastor. A palavra de Deus, ela não cativa, ela não prende, ela liberta. Liberta, né? Ela liberta. Ela tem que ter esse viés libertador na vida do indivíduo. Nós estamos recebendo já um contato aqui, ó. Um contato, eu vi. 10. Você viu? Eu vi o contato. 10, né? Eu aprendi a estar atento a essas manifestações durante a live. Então vamos partir já para o terceiro bloco e o último. Ou você tem mais alguma coisinha? Eu queria ler um negócio do politicamente correto. Pronto, isso. Porque tinha mais uma pergunta, né? Politicamente correto é bíblico? Exato. Então vamos lá. Se você achar nos seus escritos, né? Não achei, está aqui. Eu estou querendo ver o tamanho dele, então eu vou acelerar. Politicamente correto. Eu achei uma publicação da Folha de São Paulo, de 15/10/95. É antiga, mas foi quando surgiu essa questão do politicamente correto. E o que é o politicamente correto? Em qualquer manifestação sua, você não desagradar ninguém. Né? Olha, o Guarani... E vai falar do Guarani de novo. É um time legal, é um time bacana. Bem como a Ponte Preta, ou é... Então é aquele cara que ele não quer desagradar ninguém. Ele quer deixar todo mundo... Ele é político. Então vamos lá. Ó. Eu vou ler então alguns trechos aqui. Ó. Esse texto ele foi escrito pelo Carlos Eduardo Lins da Silva de Washington. Ele escreveu da cidade de Washington para a gente, né? Esse jornalista, ele estava lá em Washington e escreveu, Carlos Eduardo Lins da Silva. Ele escreveu, e eu concordo com tudo que ele disse aqui, tá bom? Ele começa dizendo assim, o artigo dele, ó. Pai, mãe nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso domínio. Seja feita a vossa vontade. E ele começa então com uma pergunta, parece familiar isso? Uhum. É a versão politicamente correta do Pai Nosso, proposta por um grupo de teólogos que na época tinha acabado de lançar a nova Bíblia inclusiva, a nova versão inclusiva. Eu concordo com tudo que ele escreveu, tá? Mas deixa eu chegar no final da reportagem, não desiste antes não, tá bom? E aí ele vai falando o seguinte, ó, eu printei algumas coisas. O livro foi publicado, então, essa nova versão da Bíblia, pela Oxford University Press. Chegou às livrarias nos Estados Unidos, né? E provocou alvoroço na época. As expressões Senhor e Mestres também foram proibidas. Eu vou, só separei aqui. Não por serem sexistas, não só por serem sexistas, mas também por referendarem uma sociedade de classe que deve ser combatida. Quanto a rei, nem falar. Além de tudo, isso é monarquista. Como o grupo de teólogos da versão inclusiva da Bíblia é composto por defensores do sistema republicano, a palavra reino foi abolida do texto. A escuridão foi tirada do texto sagrado. Foi substituída por noite. Por quê? Segundo os novos evangelistas, o sentido pejorativo do termo escuridão pode ser associado às pessoas de pele negra. Vou pular aqui porque não tem mais tempo, né? Jesus Cristo não é mais o Filho de Deus, nessa versão. Para os novos evangelistas,
O fato de Jesus ter nascido com o sexo masculino não tem nada a ver com a sua importância teológica. Na nova versão, ele é colocado como a criança de Deus. Em vez de se referir a cego ou a manco, a nova Bíblia fala em pessoa que é cega e pessoa que é manca, para não ratificar o que consideram desumanização do deficiente físico. Quando o termo judeu é usado na Bíblia tradicional com sentido pejorativo, para designar os inimigos dos cristãos, ele foi trocado por autoridade religiosa. A nova Bíblia não quer parecer antissemita. Interessante, né? As crianças também deixam de ser aconselhadas a obedecerem aos pais. Agora elas devem prestar atenção aos pais. Não há mais escravidão, mas mesmo assim os escravos da Bíblia também precisam obedecer a seus mestres. Não precisam mais obedecer a seus mestres, mas prestar atenção aos seus donos. Deus não castiga mais os fiéis. Agora ele os guia ou treina, porque o verbo disciplinar e castigar servia para justificar muitos episódios de violência doméstica. Meu irmão, vai. E até entrou num tema aqui que a Sara, a minha filha, me perguntou quando ela tinha 3 anos de idade. Quando eu lia um texto da Bíblia, quando Jesus está falando do que estão à direita dele e da esquerda. Nem os canhotos foram esquecidos na nova versão inclusiva da Bíblia. Agora ninguém mais fica à direita de Deus. Fica-se perto de Deus ou ao lado de Deus. E aí vai, gente. Aí vai. Eu vou colocar no final aqui o comentário, né? O comentário a nova versão bíblica é ingênua, na melhor das hipóteses, ou provocativa, na pior das hipóteses. Na mais certa, ridícula. E aí ele faz alguns outros comentários que a gente não tem o tempo aqui. Ou seja, essa Bíblia inclusiva que foi feita, foi para atender a questão do politicamente correto. Ou seja, eu não posso mais desagradar ninguém. Eu não posso mais desagradar ninguém. Eu não posso dizer nada mais contra a pessoa. Eu tenho que dar um jeitinho, eu tenho que, quem sabe, fazer alguma coisa aí para que ela não fique triste. Então, em algumas pregações que a gente ouve, está politicamente correto, né? Aí vem a questão que eu queria, Zé, para a gente tentar terminar aqui. Não, ainda tem outro bloco. Terminar esse bloco aqui, eu sei que... O politicamente correto, se politicamente correto eu tentar agradar ao máximo, vamos pensar, eu tenho todos os seres humanos pecadores, todos os grupos, e eu tenho Deus. Você quer ser politicamente correto agradando aos homens ou agradando a Deus? Se é para eu ser politicamente correto, eu preciso agradar quem? Quem manda mais, não é isso? Essa vibe do politicamente correto. Eu preciso agradar quem manda mais, quem é mais influente. Meu irmão, minha irmã, quem é mais influente, não tenho a certeza, é Deus. Agradar a Deus acima de todas as coisas. Esse negócio de ser politicamente correto, deixando de falar algumas coisas. Eu anotei 3 frases de Hélio Roberto. Tenho observado o meio cristão da nossa época e como nos deparamos com irmãos e irmãs que procuram se amoldar aos padrões do politicamente correto e deixando o padrão das Escrituras de fora. Outra frase dele: os heróis da fé nunca foram politicamente corretos. E uma terceira frase dele: o perigo do politicamente correto é deixarmos de falar as verdades das Escrituras por receio de ouvinte simplesmente não gostar. Irmãos, a autoridade é das Escrituras, é do autor das Escrituras. Oremos e com amor
digamos toda a verdade nela contida. Então, João Batista não era politicamente correto. É o que o, Raça de víboras. é o que o Hélio aqui só ratifica para a gente, né? Ninguém que falou da Bíblia, ninguém dos heróis da fé foi politicamente correto. Falava o que tinha que falar e falava mesmo. Porque às vezes a gente ouve, né, pregações que querem agradar, né, o ego das pessoas, né? Não se fala mais do pecado, não se fala mais de arrependimento, não se fala mais de santidade. Exato. Então, quer ser politicamente correto? E está desagradando a Deus. Desagradar a Deus. Muito boa essa palavra, viu, Itamar? O terceiro e último bloco, nós estamos avançando um pouquinho, mas dá para a gente ir para frente um pouquinho. Qual deve ser o procedimento do cristão, né, que nós colocamos aqui, para a gente finalizar? A própria palavra de Deus, ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. João 17:15. Preciso mesmo mudar para agradar a Deus? Essa fala de Jesus, né, lá de João 17:15, é quando ele está intercedendo pelos seus discípulos e falando com Deus em nosso favor. E é claro que o discípulo de Jesus não tem sentido viver separado do mundo. Não tem como. O discípulo de Jesus vive no mundo. Porque é no mundo onde a gente vai testemunhar, é no mundo onde a gente vai viver, é no mundo onde a gente vai praticar. E quando a gente usa essa expressão mundo, é a mesma expressão usada pelos apóstolos, pelos escritores do Novo Testamento, onde eles definem os dois grupos existentes de pessoas: os seguidores de Cristo e os que não são seguidores de Cristo. Então, o mundo aqui é esse grupo de pessoas que não seguem a Cristo. Tá? E falando agora politicamente correto, pastor Arno, nós vivemos num país onde, graças a Deus, você pode ser o que você quiser. Você pode professar a fé que você quiser, né? Desde que você não fira as leis existentes no país, mas no aspecto da religião, da crença, eu posso ser o que eu quiser. Na vida também, nós vivemos num país onde eu posso, desde que não fira as leis, me comportar da maneira que eu quiser, ter o comportamento sexual da maneira que eu quiser. Nós vivemos num país, graças a Deus, livre, né? Livre. Mas nós, como cristãos e discípulos de Jesus, temos que ter o quê? Respeito. Como Jesus nos ensinou, como Paulo nos ensinou, respeito por todo mundo. Mas nós jamais devemos deixar de falar aquilo que Cristo nos ensinou. Jamais devemos deixar de falar o que é o certo da ótica de Deus. Porque biblicamente, bíblica, né? Porque hoje até o certo foi relativizado. Sim. A grande estratégia de Satanás foi relativizar todas as coisas. Ele tentou quebrar, fazer com que deixe de existir o absoluto. Porque o absoluto é muito simples. Ou é certo, ou é errado. Não existe em cima do muro, né? A gente usa muito essa expressão na política, que tem lá em cima do muro, tem um político em cima do muro, ou qualquer situação, e que estão os dois lados, e ele tentando se equilibrar entre os dois lados. Do ponto de vista da fé, da crença em Deus, tudo é absoluto, a linha é uma só. Não existe em cima do muro, ou eu estou do lado, ou eu estou do outro. Sim. Ou eu faço o que Deus manda, ou eu faço o que Deus não manda. É simples. E o diabo veio tentar relativizar tudo isso. Isso entrou muito na igreja. Ah, mas o certo hoje não é bem assim. É relativo. É relativo, tudo é relativo. Você sabe que, só um parênteses, Claro. quando você estava falando sobre esse texto, né, de sermão do Senhor Jesus, e hoje a mensagem que Deus tem preparado para nós na noite é a gente fazer diferença. E eu vou usar o sal e a luz, né, como o texto da palavra de Deus. Realmente a gente tem que fazer diferença aqui.
no lugar onde nós estamos. Senão vai ser complicado. Não tem como a gente proceder como um verdadeiro cristão. Então, essa fala de Jesus não vai nos tirar desse contexto de vida onde a gente está, da cultura onde a gente vive. Mas eu preciso, na minha atitude, no meu comportamento, eu que digo que sou cristão, eu tenho que agradar a Deus. Fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença. O meu comportamento tem que ser diferente. Dia 20 agora nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, né? Por que existe o racismo? Eu acho que eu tenho a resposta, hein? É, Porque o ser humano não obedece a a lei. Deus. Deus nos diz, ama o teu próximo Como a ti como a ti mesmo. mesmo. Se eu amar o meu próximo, independente do que ele seja, como a mim mesmo, acaba tudo. Acaba o racismo, acaba os crimes hediondos, o feminicídio, que também está muito nos nossos dias. Acaba tudo isso. Por que existe tudo isso? Porque o ser humano ele não olha para o outro e não ama o outro. Ele acha que ele é melhor do que o outro. A minha religião é melhor, o meu grupo social é o melhor, a cor da minha pele é a melhor, o meu sexo, o homem tem mais razão, ou a mulher tem mais razão. Quando a gente não olha o outro como Deus nos manda, com amor, pensando nele e querendo agradar como se fosse a nós mesmos, aí acontecem essas barbáries que a gente vê. É verdade. Os absurdos daquele senhor que foi morto lá no Rio Grande do Sul. É. É de causar indignação? É de causar indignação. Porque o ser humano se afastou a tal ponto de Deus, dos valores do reino, dos princípios do reino, que a gente vê esses absurdos acontecendo no nosso meio. O valor à vida, ele acabou. A vida hoje se mede em alguns lugares pelo preço de quanto custa um homicídio. É muito triste. O que eu preciso mudar para agradar a Deus? Então, posso responder essa pergunta aqui, pastor Arno? Algumas coisas que eu penso. Primeiro, meu irmão, minha irmã, você precisa conhecer a Deus. E como é que você vai conhecer a Deus? Tendo um relacionamento com Ele. Falando com você, olha para mim, para de mexer na cozinha aí. É com você mesmo. Ela está tomando chá. Ele está tomando chá para ficar mais... Não, para, olha aqui agora. Você precisa conhecer a Deus. Você tem tempo para tudo na vida. Você tem tempo para responder o WhatsApp, você tem tempo para entrar no Facebook, você tem tempo para seguir alguém no Instagram. Tem mais alguma aí que eu esqueci? Tem mais, né, Gé? Tem, mas não é da nossa idade. Não é da nossa idade, né? Da minha idade, né? O pastor Arno tem tempo de mandar carta para os membros, ele manda telex. Carta é bom, hein? Carta é bom, né? Acho que nem tem correio mais. Tem correio para mandar as coisas que a gente pede naquele aplicativo de compra lá, que eu esqueci o nome dele, e não é para fazer propaganda também, né? Não pagou nada para a gente, né? Então, a gente tem tempo para um monte de coisa. Tem gente que até tem tempo de seguir o Guarani, que sei lá que divisão tá. Desculpa, não era para falar disso. Não, tá bem. Tá bem o Guarani, né? É verdade. Então, você deveria defender, porque seu sogro era bugrino doente. A gente tem tempo para tudo isso, Zé. A gente brinca com tudo isso, mas a gente não tem tempo para a Bíblia. A gente não tem tempo de ler a Bíblia. E quando eu digo ler, você pode ler aqui nessa Bíblia, você pode ler aqui nisso daqui, no celular. No celular eu descobri que não preciso de óculos para ler a Bíblia. Eu aumento o tamanho da letra. Aqui é difícil, está ficando difícil de ler aqui. Mas no celular eu aumento o tamanho da letra. Eu leio sem problema nenhum. A gente não tem mais tempo para ler a Bíblia. A gente tem tempo de fazer biquinho de fita. Biquinho de fita, Zé. A gente tem tempo... eu não tenho tempo não, Tamar. Eu tô lendo. Dependendo do tamanho, tem que ser uma fita bem larga. A gente tem tempo para todas essas bobagens do mundo, mas a gente não tem tempo de ler a Bíblia. A gente não tem tempo de orar. Nós fizemos um relógio de oração na igreja, nós temos um relógio de oração, ele começou, era para a semana de oração, e nós resolvemos estendê-lo, nós estamos orando todo dia.
Teve um dia que eu fiquei pensando assim, falei, puxa vida, para fazer o povo orar, tem que fazer relógio de oração? Tem que dar um horário para o cara orar? Será que ele só ora naquele horário dele? Será que ele lembra de orar? Essas coisas assim, eu fico pensando, sabe? Eu penso demais, às vezes dá pressão alta na gente, né? Então a gente tem tempo de tudo. Como é que eu vou mudar, como é que eu vou agradar a Deus se eu não sei a vontade dEle? Como é que você agrada a sua esposa, o seu marido, seus filhos, se você não os conhece, não tem um relacionamento com eles? Não é assim? A gente precisa se relacionar. Então a primeira coisa para a gente agradar a Deus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso ler a Bíblia, meu irmão. Para de fazer tudo e não ter tempo de ler a Bíblia. Nós já estamos olhando o relógio aqui, porque nós já estamos falando demais para você ler a Bíblia. Já chegou na hora de parar. Não é isso? O nosso tempo. Nós temos tempo, então... Senão o Tiago desliga. Senão puxa a tomada. Esse Tiago é assim, né? Esses caras que chamam Tiago é tudo desse jeito. O outro Tiago lá também desliga. Desliga, puxa da tomada, fala que acabou o som. Você precisa então, meu irmão, conhecer a Deus. Porque só conhecendo a Deus você vai fazer a vontade dEle. Leia a Bíblia. Quer dizer, eu separei alguns só para você agora aqui. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você conhecer que essa é a vontade de Deus, você vai amar o outro como a você mesmo. Aí você não vai fazer bobagem, não vai falar mal do outro, não vai fofocar do outro, não vai matar o outro, não vai agredi-lo porque ele é japonês, chinês, africano, norte-americano, europeu. Você não vai fazer, você não vai olhar para a pele dele, você vai ver que ele é um ser humano como você. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, Jesus disse, lá em João 14, 23 e 24. O meu Pai o amará e viremos a Ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E o último aqui, tá? Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. O permanecer na minha palavra, que Jesus está falando, é tudo aquilo que Ele ensinou. Ele passar para os discípulos. Tudo que Ele passou para os discípulos, o discípulo tem que colocar em prática. Nós queremos, então, agradecer ao reverendo Itamar por esses momentos tão especiais. Gostoso a gente poder conversar. Daria para a gente ficar conversando um bom tempo aqui, né? Mas tudo tem o tempo certo e tem o tempo de parar também. Então a gente agradece ao reverendo Itamar. Suas considerações finais para a gente finalizar. Depois eu quero dar um aviso para os irmãos. Pastor, quando fala em considerações finais, é mais meia hora, tá bom, meu irmão? Então, se prepara... É brincadeira. Hebreus 11, 6, esse capítulo ele é maravilhoso. Eu sugiro para você que você leia ele hoje. Hebreus 11, tá bom? Hebreus 11. Ele fala... Tem aqui no aplicativo? Tem no aplicativo. Matusael, é lá do Itajaí? Matusael do Itajaí. Ele está falando... Hebreus 11, 6. Olha, Matusael, está escrito aqui, ó. Eu estou como o meu aplicativo falhou, o meu aplicativo falhou a bateria hoje. Eu usei, o pastor Arno falou, não, usa a carta, eu tenho carta aqui, ele me emprestou papel de carta e ó. Ele falou assim, desculpa, estou trabalhando. Não dá para escrever o versículo. E sabe quem está conosco também? O Márcio, o reverendo Márcio Santos. Márcio Santos para mim não diz muito, porque eu ainda estou pensando em dois caras. É o que tem gato. O que tem gato. Que tem um montão de gato. É esse aí. Ele está na piscina essa hora. Na piscina, né? Que bênção, viu? Hebreus 11, 6, como o Matusael aqui trabalhando e não pôde digitar, mas eu vou ler para você. Ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Para a gente agradar a Deus, pastor, a gente precisa de fato acreditar nele. Legal. Que Ele fez todas as coisas, que Ele é Senhor absoluto de tudo. Nós precisamos. A gente tem aqui o seu Juvenal também, lá de Itupeva. Ele fala assim, importa-vos agradar a Deus do que a homens. Só Ele toda a honra e toda a glória. O Dorival também agradece. Ronaldo Guina,
né, também, e várias pessoas, Dona Edna, que estão aqui no aplicativo, Dona Maria José, que é da Nazareno, aqui também. Que Deus abençoe. Barbieri também estava presente, reverendo Barbieri. Que o nosso Deus continue abençoando o Dimas, lá de Porto Feliz, também estava presente com a gente. E a Dona Dirce, Simone Fonseca, a Mari, que era lá da... Né? Tem vários irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. E o convite, né? Para que você possa estar conosco às 18 horas para o culto de louvor de adoração ao nosso Deus. E depois, às 19 você entra no Parque Itajaí. Tá bom? Verdade. Então dá para você assistir 2 cultos. É às 18 aqui? 18. 18. E lá às 19 horas, né? Então deixa eu fazer uma propaganda, já que então vai. Não vou te atrapalhar. Não, pode ir. Não assista o culto da IPI do Parque Itajaí hoje, se você só gosta de ouvir coisa boa. Se você gosta de ouvir coisa melosa na sua orelhinha, se você gosta só de ouvir palavras que, né, tranquilizam a sua vida, não assista a IPI do Itajaí, não. Que hoje ouvi dizer que o pastor lá está bravo. Não, ele não está bravo não, mas ouvi dizer que ele lê um texto e diz assim: quando os lobos não são tratados, as ovelhas padecem. Olha aqui. Quando o lobo não é tratado do jeito que deve ser tratado, as ovelhas padecem. Então, se você quer nhenhenhen, tá, vai assistir outra lá, acha um pastor coaching aí. Né? Tem muito pastor coaching agora, né, Zé? Eu preciso assistir um pastor coaching aí para... Legal. Bom, Deus abençoe você. Tenha um almoço muito abençoado. E a gente sempre tem dito isso para você. Não assista culto, participe. Exatamente. Né? Participe do culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Às 18 horas nós estamos aqui e às 19 horas lá no Parque Itajaí. Que Deus abençoe, obrigado, Itamar, obrigado. A sua oração para a gente finalizar. Vamos orar, meu irmão. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua imensa graça e misericórdia. Amém. Que um dia nos alcançou. Isso só o Senhor na Tua mente e no Teu coração, Deus, para olhar para nós e vermos, ó Deus, algum valor em cada um de nós. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor morreu no nosso lugar. Na cruz do Calvário, o Senhor mesmo pagou a dívida que era minha e dos meus irmãos. E com isso, em Cristo Jesus, ó Pai, nós fomos reconciliados contigo mesmo. Não há o que possamos fazer, ó Deus, para demonstrar a nossa gratidão por esse ato misericordioso, amoroso do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, aumenta a nossa fé, dá-nos entendimento no Teu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra, entendermos como praticá-la. Ajuda-nos, ó Deus, para que cada um de nós possa, de fato, fazer diferença aonde estivermos, ó Pai. Esse evangelho que um dia o Senhor colocou na nossa mente e no nosso coração, precisa agora, ó Deus, sair da nossa mente e do nosso coração. Esses conceitos precisam ser transformados em ações, em práticas. E precisamos de novo da Tua ajuda, para que de fato a Tua igreja, aonde quer que ela esteja, ela de fato faça a diferença nesses dias tão difíceis para a humanidade, para a nossa cidade, para o nosso país. Tem misericórdia e continue a ajudar o Teu povo, ó Pai. Repreende o inimigo que age contra as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus, ó Pai. Amém, ó Deus. Amém. Deus abençoe.